Bom dia, as pessoas que nos acompanham em mais uma live do PBO, sempre às quintas-feiras, das 11 ao meio-dia. Hoje com o tema Promoção da Saúde no Ambiente Empresarial. Eu sou o Guilherme Nafalski, coordeno as iniciativas de saúde do Instituto Cordial, dentre elas o Painel Brasileiro da Obesidade. Para as pessoas que estão me ouvindo, mas não estão me vendo, eu sou um homem pardo, de barba, bigode e cabelos castanhos escuros. Estou usando um óculos sem armação, com armação transparente, e um fone de ouvido preto externo que me cobre as orelhas, vestindo uma camisa listada branca e preta. Ao fundo vocês têm uma parede branca e uma estante com alguns livros sobre a obesidade. Se inscrevam no canal, deixem seu like, cliquem no sininho para receber as notificações, sigam as nossas redes sociais, a gente tem o @painel obesidade, o @instituto cordial. Aproveitem o momento para fazer as perguntas pelo chat com o nosso apresentador, nosso expositor de hoje. E lembro que a live vai ficar disponível no YouTube, então vocês podem acessá-la a qualquer tempo. Vocês sabem que a live do PBO é uma iniciativa do Instituto Cordial, um think do tank independente que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. A gente vem atuando em diversas frentes, como educação, mobilidade, saúde, com diversos parceiros e clientes. A gente entende a obesidade como uma questão complexa, multifatorial. Ela deve ser tratada ela tem sido tratada de forma diversa entre atores públicos, privados, sociedade civil, com poucos consensos sobre as melhores estratégias e protocolos para lidar com o tema enquanto saúde pública. E para isso, então, a gente construiu uma iniciativa, o Painel Brasileiro da Obesidade, para enfrentar o desafio dessa complexidade, multifatorialidade e intersetorialidade da obesidade, fomentando ações, estratégias e protocolos intersetoriais articulados que sejam mais efetivos e eficazes para reduzir a obesidade, os custos a ela associados, aqui no Brasil, e também para aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem com ela. Para isso, a gente montou um board também com parceiros estratégicos de diferentes perspectivas. Entre eles, então, tem a ABESO, principal organização médica sobre obesidade, a World Obesity Federation, que a gente é federado e parceiro da Federação Mundial da Obesidade, o Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o NEBIM, o ERJ, o Laboratório de Vida Ativa da mesma universidade, a ACT Promoção da Saúde, o Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, o IES, o Oncoguia e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a SBAFS. A gente trabalha em ciclos anuais com 7 eixos, O cenário de referência, então, aquilo que é preciso saber sobre o universo temático, sobre os nichos, as referências. A gente vem organizando as referências na nossa biblioteca, no site painelobesidade.com.br. A gente também vem fazendo um mapeamento da rede, então, vendo quem são as pessoas e organizações chaves que lidam com o tema, como que elas se posicionam, como se articulam entre si. A gente vem colocando também essas pessoas e organizações em atividades e encontros, para entender quais são os conflitos e dissensos que travam as agendas, os consensos e sinergias não aproveitadas e as oportunidades de ação articulada. E a gente tem mesas redondas, webinars e outros tipos de atividade desse tipo. Dados e indicadores. Então, quais são os dados e indicadores mais necessários para embasar políticas e ações que têm em conta a complexidade do universo temático? E aqui, nesse caso, a gente vem reconstruindo as bases de indicadores no painelobesidade.com.br. Lá nos indicadores tem a PNS, Vigitel, Cisvan. Vocês veem aí que tem alguns dashboards bem fáceis para se trabalhar com os dados sobre obesidade, conhecimento aplicado. Então, o que não é só pensar, não é só fazer, pensar para fazer, A gente é um think and do tank, e aí a gente vem produzindo materiais que possam fortalecer agendas, comunicação e disseminação, então, esse conhecimento que a gente vem organizando, ele tem que ser disseminado, porque o conhecimento em si, é bom quando a gente consegue compartilhar com o maior público possível. Então, a gente vem
compartilhando isso nas nossas redes sociais, aqui nas lives, no Instagram, e por aí vai, né, para manter o público sempre informado sobre a obesidade e sobre o que a gente vem fazendo, e incidência direta, quando esse conjunto de ações é colocado diretamente em uma ação, né, em ações propositivas de incidência articuladas, como, por exemplo, a agenda legislativa, que a gente vai agora lançar lá na Câmara dos Deputados, por exemplo. Lembro que o nosso trabalho é patrocinado pela Novo Nordisk, que é quem a gente muito agradece, que torna o nosso trabalho possível, e reforço que os nossos convidados não necessariamente são patrocinados ou têm relação com a Novo Nordisk, eles vêm às nossas lives de forma graciosa para trazer o seu ponto de vista. Né? Com isso eu chamo a Doralice Ramos, nossa analista de saúde, pesquisadora, articuladora. Bom dia, Dora. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aí mais uma live do Painel Brasileiro da Obesidade. Antes de falar um pouco mais do tema e do palestrante, eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, atualmente estou com os cabelos iluminados na altura das orelhas, estou usando uma blusa de manga verde-limão, o meu óculos tem a armação azul clara, estou usando um brinco de pedras e meu fundo tem um ventilador, porque aqui em Aracaju está muito quente, ao contrário do Sudeste aí do Rio, que está frio. Quero dar um bom dia especial para a Irluce, para a Gisela, para o Pedro, que está acompanhando a nossa live. E quero convidar você que está aí acompanhando, que ainda não deu aqui o seu bom dia, não falou onde você está falando, qual o estado, a organização. É sempre importante para a gente saber um pouco mais do nosso público e assim poder trazer o conteúdo mais específico para vocês, para auxiliar no dia a dia do trabalho, da atuação que vocês têm. E antes de mais nada, né, gente, vamos para o que interessa, porque vocês não estão aqui para poder me ouvir falar e sim para ouvir o palestrante. Quero convidar para a mesa o Almir Neto. Ele é economista, com atuação em hotéis, restaurantes e food service desde 1973, fundador e presidente da Ata Alimentação de São Paulo, presidente da GRSA, também de São Paulo, CEO do Grupo Compass da América Latina, Board Officer da Compass Norte América, atualmente é consultor em fusões e aquisições e cofundador e voluntário da ABPAS desde 2017. Ele vai falar para a gente aqui de um tema muito interessante, que a gente ainda não trouxe, que eu espero que vocês aproveitem muito, que é da promoção da saúde no ambiente empresarial. Seja muito bem-vindo, Almir. É um prazer tê-lo aqui com a gente na nossa live, falando desse tema tão importante. Sei que você vai trazer diversos exemplos aí. Peço ao público para ficar atento e anotar tudo para poder fazer perguntas para o Almir, para a gente poder ter um excelente debate. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todas e a todos. Vou me apresentar primeiro. Sou um homem branco, de cabelos grisalhos, estou usando um óculos com armação semi-transparente, uma camisa azul listrada e um blazer azul. Bom, temos hoje a oportunidade de falar um pouquinho sobre a história da ABPAS, que é uma jovem entidade, e da atuação que ela vem tendo no ambiente empresarial. Doutora, me pode colocar no modo apresentação? Já está a minha apresentação? Tá, a sua apresentação, mas não está em modo apresentação. Agora foi. Tá perfeito, pode seguir. Ué, tá dando tela preta. Espera aí. Pronto. Acho que ela foi para o final. Deixa eu fazer uma correção aqui. Perfeito. Pronto, desculpa. Perfeito. Boa apresentação. Obrigado. Bom, a ABPAS é uma jovem associação que nasceu em 2017. Foram apenas 9 fundadores. Tinha economistas como eu e outro, nutricionistas, profissionais que atuaram e atuam em restaurantes.
E desde o seu início, a ABPAS decidiu que o foco da atuação, no primeiro momento, nós ainda estamos no primeiro momento, seria na alimentação fora do lar. Por quê? Porque a alimentação no lar, na nossa visão, já vinha recebendo alguma atenção de entidades internacionais, alguma atenção de entidades nacionais, do próprio governo, das diversas instâncias, né, de governo. E tanto nas escolas também já existia uma certa atenção, até mesmo legislações, né, ajudando a alimentação nas escolas, que é um outro ambiente extremamente importante. Mas nós sentimos que a alimentação fora do lar, ela estava meio solta. O guia alimentar, nós vamos falar bastante dele, foi um tremendo instrumento, né, para ajudar na alimentação no lar e também fora do lar. Enfim, então nós falamos, vamos aqui onde nós conhecemos mais esse ambiente, trabalhamos nele, convivemos com ele, e ele está precisando de mais ajuda. E vocês vão ver que ainda hoje, 7 anos depois, está precisando de muita ajuda. Então, existia uma defasagem de atenção à alimentação fora do lar em relação aos outros segmentos. Segundo motivo que nos alegrou e alegra é que as empresas já deram no passado uma excelente demonstração do quanto que elas podem ser úteis na implementação de políticas públicas. Vamos lembrar que em 77 foi criado o Programa de Alimentação do Trabalhador e que ele ganhou força graças à adesão das empresas. Quando as empresas aderiram e aderiram maciçamente, mudou por completo o quadro de desnutrição que se queria combater em 1977. A tal ponto que hoje, claro que ainda temos um pouco de desnutrição, mas já temos o oposto, que é o que preocupa mais hoje, né? Que é a má nutrição no outro extremo, né? Então, as empresas deram essa grande contribuição. Uma segunda grande contribuição que eles deram foi com a implementação dos planos de assistência médica. Também vinha num passo lento, e quando as empresas aderiram e incorporaram isso aos benefícios, pronto, se deu um impulso muito grande ao setor. Nós achamos que, mais uma vez, as empresas, e eu tenho dito isso bastante quando converso com executivos, com empresários, as empresas têm, neste momento, uma nova, excelente oportunidade para contribuir com um tema de grande importância. Não há uma única pessoa que diga esse tema não me atinge. Atinge a todos. A saúde interessa a todos. E seja qual for o estado, a cidade, o nível de instrução, sim, esse é um tema que conversa com todas as categorias de brasileiros. Nós também definimos, desde o início, que a ABPAS ela não vem fazer pesquisas, não vem trazer informações novas. O papel da ABPAS é reforçar a comunicação do Guia Alimentar da População Brasileira, que, repito, é um excelente documento. Em 2017, ele estava bem mais escondidinho do que hoje, mas ainda hoje ele é muito escondido. Talvez aqui os que estejam assistindo essa palestra acho estranho afirmar isso, mas quando eu vou em empresas e converso com os trabalhadores, ou mesmo em minha família, meus amigos, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ler o Guia Alimentar, pelo menos o resumo do Guia Alimentar. Então, nós falamos, vamos reforçar uma linguagem oficial, uma linguagem valiosa, e até porque existia em 2017, existe ainda hoje, uma grande variedade de dietas, de modismos alimentares, de experiências que acaba confundindo, né,
o entendimento dos menos esclarecidos, e até os mais esclarecidos ficam na dúvida com tantas informações contraditórias. Então, nós decidimos, não vamos buscar mensagens novas, vamos fazer do guia alimentar uma informação conhecida por muitos. E para que essa comunicação seja uma comunicação eficaz, também decidimos não trabalhar só com os 9 que iniciaram aqui a fundação da ABPAS. Nós buscamos colaboradores de diferentes partes do Brasil, e até hoje continuamos fazendo isso, porque nós sabemos que em alimentação, e vocês que me escutam certamente estão próximos desse tema, a alimentação ela tem que levar em consideração as questões regionais, ou mesmo as questões locais. Nós temos que ter uma boa alimentação usando os recursos naturais que nós temos ali naquela cidade, naquela região. E não faz sentido plantar alface no Nordeste e transportar em caminhão refrigerado para consumir em São Paulo. É um absurdo isso. Então, vamos ter pessoas que convivem com esses diferentes hábitos alimentares, com os diferentes biomas, com diferentes vocabulários, para tentar levar a mensagem do guia em diferentes formas, em diferentes linguagens, ao maior público possível. Chamou a nossa atenção no início, né, quando nós estudamos a questão da sobrepeso, a prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo. Só fazendo aqui um retrospecto, como eu atuei entre 2003 e 2007 como conselheiro de um grande grupo de alimentação nos Estados Unidos, eu vi lá, em torno de 2005, esse movimento de dizer, poxa, temos que fazer algo para mudar esse quadro. Mais ou menos o que a gente está vendo hoje, nos últimos anos, aqui no Brasil. Mas eu peguei aqui só os últimos 10 anos, são os dados da OMS, da prevalência de sobrepeso e obesidade. Então, vejam que no Brasil nós tivemos um crescimento de 52% para 64% da população adulta, que são quase 12 pontos percentuais. É muita coisa. Vamos comparar com uma outra grande nação que não gosta de se alimentar corretamente, que é os Estados Unidos, apenas 4% que eles cresceram. Você pode dizer, bom, cresceram pouco porque antes já tinham crescido muito. Sem dúvida, verdade também. O Canadá também, olha só, uma grande nação, ali vizinho dos Estados Unidos, e cresceu nos últimos 10 anos apenas 1,2 ponto percentual. Então, veja, comparando com todos esses países, nós estamos num ritmo de crescimento na prevalência de sobrepeso e obesidade ímpar no mundo. Eu tinha esses mesmos dados aqui, comparando em 40 anos, nossa, é ainda mais assustador. Então, nós não estamos em situação tranquila, não. Nós estamos sendo apressadinhos em algo que não é bom. Precisamos dar muita atenção a isso. Bom, na nossa visão, a promoção de saúde, a alimentação saudável é um instrumento, né, um pilar dentro da promoção da saúde. Ela, por si só, para nós, não para em pé. Só o prazer da gastronomia, para nós, não para em pé. Para que isso seja eficaz, nós temos que considerar diferentes ambientes. O primeiro ambiente, que na nossa visão, é um macroambiente, aonde estão principalmente as políticas de saúde pública. Então, nós temos hoje entidades internacionais e nacionais atuando no tema. Nós temos aqui só alguns, citei alguns, porque senão ia ser uma lista muito grande, né? O CONSEA, o Guia Alimentar. O Brasil está começando a querer levar a sério a questão dos impostos diferenciados entre diferentes tipos de alimentos, né? Tem aí uma boa discussão em prática que nós estamos apoiando.
A questão da publicidade de alimentos, principalmente direcionada ao público infantil, em alguns países já está bem mais avançado, como o Canadá, que tem lá só 1,2 ponto percentual de crescimento nos últimos 10 anos. Lá, esse cerceamento já está bem mais ativo. Na França. Bom, mas aqui a gente já tem alguma coisa, já estamos caminhando. A rotulagem de alimentos também aqui com atraso, mas finalmente, né, agora recentemente, entrou em vigor. A nova rotulagem é perfeita? Não, claro que não é perfeita, mas é um grande passo que foi dado. Na França também, eles criaram lá o Nutri-Score, que também tem um monte de críticos entre os próprios nutricionistas, acho que podia ser diferente, ele é meio confuso. Bom, mas está ajudando. A França tem informações contraditórias. Em algumas estatísticas, a França já começou a reduzir a prevalência. Em outras, ainda não. Por isso que eu não coloquei ela naquele quadro inicial para fugir dessa controvérsia. Mas eles têm tido sucesso. A redução do sódio, aqui no Brasil mesmo, o Ministério da Saúde já fez várias reuniões com as indústrias de alimentos, né, para reduzir a quantidade de sódios e açúcares nos alimentos processados. Então, aqui também nós temos iniciativas. Hortas comunitárias, eu me lembro, por exemplo, que no Distrito Federal, o governo deu incentivos para hortas comunitárias e também, ao mesmo tempo, criou um mercado para essas hortas na merenda escolar, obrigando a merenda escolar, a alimentação escolar, merenda, vou até tirar esse nome porque lembra o passado que não era muito bom, né? A alimentação escolar, utilizar de alimentos vegetais orgânicos, né? Paris também tem essa obrigação. Em Paris, a última estatística que eu vi, 25% dos vegetais utilizados eram orgânicos. Então, nós temos aqui várias iniciativas, assim como vários países do mundo, em termos de saúde pública, que estão contribuindo, de alguma forma, para a evolução do tema, ainda muito lento. Eu vi num fórum que a própria PBO promoveu recentemente, vocês falando, que não há nenhum país do mundo que pode dizer eu estou vencendo a luta da prevalência de sobrepeso e obesidade. Então, essa é realmente um tema que está derrotando países do Oriente ao Ocidente, mesmo o Japão, que tem um índice baixo, mas está crescendo, não é? Está crescendo a prevalência. Então, esse ambiente é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Nós já tivemos idas e vindas, governos que deram mais atenção, governos que deram menos atenção. No momento, estamos recuperando um pouco de atenção. Falta muito, sem dúvida. Tem muitas iniciativas aí sendo trabalhadas. Nós apoiamos várias delas. Não apoiamos todas, porque talvez não conhecemos todas. Mas existe, né, no legislativo, no executivo, vários programas em andamento que vão contribuir com essa promoção da alimentação saudável. Bom, agora vamos para o outro ambiente, que nós chamamos de microambientes, porque, sinceramente, essa, inclusive, é a razão de ser da ABPAS, não dá para a gente dizer, ok, vamos fazer o que o governo determina, o que a lei determina. Eu, sinceramente, para a minha saúde, mando eu. Eu vou fazer o que é bom para mim. E todos nós temos esse poder de decidir o que nós queremos fazer, né, para a nossa saúde. Não precisamos de uma lei. Claro que grande parte da população não está bem apoderado para poder assumir esse controle da sua alimentação, né? Não tem, às vezes, a condição econômica, não tem a disponibilidade do alimento, enfim, diversos fatores. Então, o ambiente, o macroambiente é fundamental, mas o microambiente, e o microambiente não está aqui, mas eu acho que começa na família, inclusive. É um microambiente que nós temos que cuidar da alimentação, na família, nas empresas, nos hospitais, nas escolas, nos restaurantes. E nós já temos várias
organizações sem fins lucrativos atuando, fazemos parte da ACT, como a PBO também, reforçamos bastante as recomendações e as causas do IDEC, atuamos super alinhados com o Conselho Federal de Nutrição, a BESO e outras, né? Então, já existem várias entidades. Só que eu sinto que ainda está todo mundo meio disperso, cada um indo para um lado, então, cada um atacando um nicho. Está faltando um pouco de coordenação. Se a gente coordenar um pouco mais essas ações individualizadas, talvez os resultados sejam melhores. E os veículos de comunicação, que também são fundamentais. Eu acho que essa batalha, corrigindo, né? Eu acho, nós da ABPAS acreditamos que essa batalha é uma batalha de comunicação. O dia que a comunicação for verdadeiramente efetiva, que quer dizer que o outro lado entendeu bem o que nós comunicamos, entendeu bem o que o guia alimentar comunicou, aí sim a coisa pode prosperar melhor. Então, nós precisamos da comunicação, primeiro, para difundir, para ter um entendimento, né, para esclarecer, e, finalmente, para motivar. Porque motivações para o caminho inadequado sobram. Motivações para o caminho adequado não tem tantas. Então, realmente a comunicação é a peça-chave. Eu vou falar de baixo para cima, tá? Em 2018, nós fizemos a nossa primeira aliança interna com a ABRH e a ASAP Saúde. Para quem não conhece, a ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a ASAP é uma associação que cuida da saúde populacional. Nós começamos a fazer workshops no interior do estado de São Paulo para falarmos de promoção de saúde e, inclusive, alimentação. Naquela época, em 2017, a BRH tinha feito uma primeira pesquisa junto com a ASAP, e essa pesquisa foi usada bastante nesses workshops, e estava muito claro o quanto que o tema saúde populacional estava distante das estratégias das empresas. Os próprios gestores de RH, a grande preocupação deles era, e é, administrar corretamente os custos com assistência médica. As empresas estavam tendo um reajuste nos custos da assistência médica muito acima da inflação, e isso preocupava. A verba destinada à assistência médica dentro da área de RH é hoje a segunda maior verba. A primeira são os salários e a segunda é a assistência médica. É uma verba muito importante. E os gestores de RH estavam ainda na crença de que, negociando com a operadora do plano de saúde, ou mudando de operadora, ou reduzindo alguns quesitos dos benefícios do plano, se conseguiria administrar esse custo. E foi nesse workshop que nós plantamos a sementinha entre os gestores de recursos humanos que, gente, não se trata de combater o custo da assistência médica. O custo da assistência médica é uma consequência. É uma consequência dos custos das doenças e não da saúde. Não é? Por que aumentava acima da inflação? Porque aumenta a sinistralidade do uso desse sistema de saúde. Então, claro, as empresas não têm que arcar com prejuízo, o negócio não para em pé. Essa sementinha foi plantada, repetimos workshops também em 2019, depois paramos por conta da pandemia, mas nós tínhamos, naquela época, em média, 60 pessoas dentro do auditório. Às vezes, auditório para 300 pessoas tinha 60, às vezes, auditório para 200 tinha lá 40.
Mas era um público diminuto. Mas, não, para nós o que interessava, quem estava ali é quem de fato tinha interesse na causa. E tinha que ser plantada uma sementinha para essa sementinha crescer depois. Pulando agora para 2022, foi retardado um pouquinho em função da pandemia, a ABRH criou o programa Empresa Saudável. Esse programa foi criado pela ABRH Brasil, claro que com o apoio das ABRHs de todas as regiões, com a ASAP Saúde também participando ativamente. O apoio fundamental da ANS, a ANS, então, fez uma exceção e veio atuar junto, dar também algumas diretrizes, estabelecer, inclusive, algumas condições para poder estar apoiando. Nós nos sentimos orgulhosos de estar apoiando esse programa da ABRH. Great Place to Work, que elege as melhores empresas, né, para se trabalhar, também veio fazer parte e criou, inclusive, uma trilha, né, para alimentação. E fruto disso também nós lançamos o selo ABPAS, que se encaixa, conversa a 100% com o programa Empresa Saudável. Só para informação e a título de justiça, o selo ABPAS nós já tínhamos a ideia de criar, mas faltava recursos, e aí caiu do céu no nosso colo uma encomenda da Sodexo, que queria criar um instrumento para poder estimular e regular os restaurantes que aderissem ao programa de alimentação saudável. Então, graças a essa demanda da Sodexo, nós conseguimos, finalmente, então, viabilizar o selo ABPAS. E hoje já não é mais só a Sodexo, hoje nós temos outras empresas e restaurantes comerciais que aderiram, hospitais que estão negociando conosco para aderir, escolas e por aí vamos. Ou seja, o programa vem ganhando corpo. Então, hoje já temos o programa Empresa Saudável, que já reúne um bom grupo de empresas, e, claro, são as empresas mais organizadas, principalmente, que estão lá. O que é ótimo, porque o que elas fazem, em geral, é copiado pelas demais, né? E esse programa já está no seu segundo ano, aliás, agora nós estamos no terceiro ano, né? Com as empresas que já começam a mostrar os seus casos, como, por exemplo, a Petrobras, ArcelorMittal, a fundação da Ambev e várias outras, que começam a mostrar os resultados que estão colhendo, a gente vê que a sementinha está aí, está crescendo, a árvorezinha está colocando as suas folhinhas para fora, tem chance, muita chance desse programa realmente virar uma floresta. Bom, nós tivemos aqui recentemente em São Paulo o CONAR Saúde, organizado pela ABRH. A BRH, ela reúne todo ano o CONAR, para falar dos temas de recursos humanos. E ela criou já há 3 anos o CONAR Saúde, para falar especificamente de saúde, porque é um tema que merece um tempo especial e uma visão muito diferenciada. Tivemos, assim como no ano passado, tivemos esse ano mais de 400 congressistas lá interessados, assistindo os cases, assistindo as visões e as diferentes propostas que temos, todas conversando com o programa Empresa Saudável. Então, com esse slide, eu mostro que aquela pouca adesão que a gente tinha lá em 2018 já é passado. Hoje já temos um bom número de empresas, e empresas grandes. Quando nós falamos de ArcelorMittal, estamos falando de dezenas de milhares de trabalhadores, de Petrobras, né? E assim vão. Várias grandes empresas hoje já participando. Isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar repercutindo no mercado e vai influenciar as pequenas e médias empresas também. Um ponto interessante a mencionar é que
essa é um dado da última pesquisa que a BRH fez, eles me autorizaram a falar por alto de uma prévia que a gente já tem da tabulação. 16% das empresas que responderam à pesquisa, e a pesquisa ela atingiu a empresas que representam 3,3 milhões de trabalhadores. É uma pesquisa muito ampla. 16% dessas empresas já têm alguma visão e iniciativas próprias e alguns progressos no tema de promoção de saúde no ambiente empresarial. Os outros 84% ainda estão com dificuldade, precisam de esclarecimentos, precisam de informações, precisam de estímulo, precisam de recursos para poder caminhar. Então, vejam, 16% já estão num bom caminho. 84% está precisando de ajuda. Olha que oportunidade enorme nós temos aí. Nós não somos uma entidade de fins lucrativos, somos uma entidade sem fins lucrativos, mas está cheio de profissionais, nutricionistas e outros consultores, né, que podem, reunidos ou não, ajudar esse 84% das empresas que estão precisando de ajuda para poder colocar em prática o que elas escutam no CONAR, o que elas escutam dentro do programa Empresa Saudável. Nos casos que já foram apresentados, o que é valioso, já se tem as informações, né, claras de redução de custos em função da implementação do programa voltado para a saúde. Então, quando você gasta mais com saúde, você vai gastar menos com doença. Então, os planos de saúde já são reajustados em percentuais menores, bem menores, menores até do que a inflação, nas empresas que estão mais avançadas. Algumas empresas têm conseguido até reduzir. Por quê? Porque a sinistralidade também está refletindo, né, isso que está sendo feito no campo de promoção da saúde. Isso é valiosíssimo, porque isso é um estímulo, né, para o mundo empresarial abraçar a causa, porque vai ver que, além de levar o bem para a população, vai também cuidar dos seus custos que estavam fora de controle nesse campo especificamente. Existe um projeto nos Estados Unidos, que eu não sei se todos estão familiarizados com ele, que é o projeto Blue Zone. Blue Zone já está bem, né, divulgada, mas o Dan Buettner, que é um dos integrantes do estudo que resultou nas Blue Zone, ele criou esse projeto Blue Zones e já tem 75 empresas, cidades nos Estados Unidos que aderiram a esse projeto. E o que é esse projeto? Ele entende que, se não se criar o ambiente adequado para a promoção de saúde, é difícil o indivíduo sozinho dar conta do recado. Então, tem que criar estímulos e facilidades para as pessoas caminharem mais, andarem de bicicleta, exercerem atividade física, não serem influenciadas por alimentos inadequados à saúde, e etc. e tal. Então, também nas Blue Zones, o que a gente vê? Já algumas empresas relatando, empresas e cidades relatando redução de custos com doenças em função de investimentos feitos em saúde. Tem uma cidade em Albert Lea, eles tiveram uma redução de 25% nos gastos com saúde pública. É muita coisa. Então, já existe hoje, aqui no Brasil e mundo afora, muitos exemplos do quanto que a iniciativa privada, a sociedade civil, pode contribuir para que esses programas de saúde pública sejam implementados de uma forma mais eficaz, mais acelerada. Falando um pouquinho da nossa atuação, né, de promoção de alimentação saudável dentro da saúde,
O selo ABPAS, quais são os grandes pilares dele? Primeiro, a segurança dos alimentos. Não preciso falar muito desse tema, imagino que aqui deve ter pessoal ligado à saúde, nutricionistas, sabe que isso é a base, né, para tudo. Segundo, cardápios. Que os cardápios dos restaurantes que conquistam o selo, eles têm que ser cardápios que conversam com as recomendaços do Guia Alimentar. Portanto, cardápios intensivos em alimentos vegetais, claro que tem os alimentos de origem animal também, mas são intensivos em alimentos vegetais, uma grande variedade, exatamente como recomenda o Guia Alimentar. Um outro pilar importante, que talvez seja o pilar que o Guia Alimentar mais bate nele, né? Que são os ingredientes. Nós olhamos se, de fato, nesses cardápios, nessas refeições que são servidas, disponibilizadas, estão ingredientes adequados ao que recomenda o Guia Alimentar. Ultraprocessados fiquem fora disso, ou o mínimo possível. O ideal é ficar fora, mas em algumas situações a gente entende que às vezes, inevitável. Só para dar um exemplo de empresas que entraram restaurantes tentaram conquistar o selo, tiveram que mudar o café da manhã, porque não tem sentido todo dia de manhã o trabalhador receber no seu café da manhã pão com margarina. Isso não entra dentro do Guia Alimentar da população brasileira. Então, a empresa pode estar interessada em saúde, mas ela tem que contribuir, né? Da mesma forma que a empresa cria algumas normas, por exemplo, para proteger o seu patrimônio, para proteger a sua imagem, se ela entende que a saúde da sua população também é um patrimônio, nós defendemos essa tese, ela tem que defender também algumas questões mais pontuais, como, por exemplo, aqui não entra alimento ultraprocessado. Então, combater os alimentos ultraprocessados pode ser mais do que seguir a recomendação do Guia Alimentar, pode ser uma norma interna dentro da empresa. Aqui não vamos mais servir isso, aquilo ou aquilo. Então, esse é um pilar que vocês imaginam o quanto que esse pilar requer de energia para ele ser corretamente aplicado. Requer de energia de todos, não só de nós da ABPAS, principalmente da nutricionista gestora do restaurante, que está lá tentando conciliar esses dois mundos, né? Técnicas culinárias, não adianta a gente seguir um cardápio que está teoricamente correto, mas preparar esses alimentos de uma forma que não é a melhor. O feijão, ele pode ser preparado de uma forma mais saudável ou menos saudável. Um bife à parmegiana pode ser preparado de uma forma mais saudável ou menos saudável. A fritura, ela o ideal, né, evitar, mas se vai fazer, ela pode ser feita de uma forma que evita as toxinas, ou pode ser feita de uma forma que não está nem aí para as toxinas e faz reaproveitamento de óleos que não deveriam ser reaproveitados e por aí vai. Então, técnicas culinárias é um capítulo também valiosíssimo, principalmente porque nós temos poucas escolas de culinária no Brasil e a população que trabalha em restaurantes, pouquíssimos passaram por escolas onde aprenderam técnicas culinárias saudáveis. E, finalmente, comunicação, porque a comunicação é ela que vai ajudar, primeiro, a esclarecer para a própria equipe que prepara e disponibiliza a refeição o que é uma alimentação saudável. Se essa equipe não souber, como é que ela vai poder preparar para outro uma alimentação saudável? Então, eles têm que entender para eles mesmos. Depois, eles têm que entender as mudanças de técnicas culinárias que eles vão adotar, os novos processos que eles vão adotar. E, finalmente, a comunicação vai para o outro lado, o lado mais importante, que é de
levar as mensagens do Guia Alimentar aos trabalhadores, esclarecer por que em julho não é época de comer manga, porque não é safra da manga em determinadas regiões, esclarecer que os cardápios devem seguir, né, a safra e não os vícios alimentares ao longo de todo o ano, custe o que custar, incentivá-los a aderir a esse estilo de alimentação, onde temos que comer muito mais vegetais do que proteína animal, e principalmente para que eles possam depois levar isso para casa. Que é esse que vai ser o grande, né, alcance, e como aconteceu lá com o Programa de Alimentação do Trabalhador, de levar para casa desses trabalhadores esses novos hábitos alimentares. Então, esses são os pilares, são diversos itens que compõem esses pilares aqui, e a somatória de pontos vai determinar se um restaurante recebe um selo bronze, prata, ouro ou diamante. Hoje nós já temos 280 e poucos restaurantes que aderiram ao selo, ficamos felizes de ver que, né, desses 280 e pouco, 40 e poucos já tem o selo classificatório, porque, ou seja, além de aderir, ele vai para uma segunda etapa, vai mostrar as evidências para os diversos tópicos, né, que nós criamos, de que eles estão cumprindo com o que a gente chama de alimentação saudável. A próxima etapa do selo, que nós acreditamos que agora está no bom caminho, ficamos felizes de ver hospitais, escolas, outros restaurantes comerciais, outras empresas de alimentação nos procurarem, é sinal de que o tema está aí, está sendo aceito. Então, nós começamos a pensar nas próximas etapas. A nossa ambição é de ter um programa que gere resultados claros, comprovados, e que possa exportar essa solução para todos, do Brasil ou de qualquer parte do mundo, quem quiser fazer igual. Somos uma entidade sem fins lucrativos, não queremos ter uma fórmula só para a Abepaz, não, queremos ter uma fórmula para que o ser humano tenha uma alimentação mais adequada, mesmo quando ele está fora de casa. Então, a comunicação é que vai nos ajudar a avançar. O esforço de comunicação é gigantesco. Eu falei das 84% das empresas lá do programa Empresa Saudável que estão com dificuldade. Nós estamos criando, né, templates de comunicação para poder facilitar essas empresas comunicarem com os seus trabalhadores as principais recomendações do Guia Alimentar. Ou seja, ajudar nesse processo de educação. Facilitar isso para as empresas é facilitar com que os trabalhadores assimilem isso, com que levem isso para casa e que com isso passe a ser uma coisa universal. Então, é facilitar a penetração do Guia Alimentar na população. Outro ponto fundamental que está nos planos, estamos buscando recursos para ele, ainda não temos, que é de fazer um monitoramento dos indicadores de saúde. Tem alguns indicadores simples que podem ser monitorados, né? A cintura abdominal, a medida da cintura abdominal, o IMC, alguns exames de sangue, marcadores de inflamação. Existem algumas coisas simples e que não implicam em custos monstruosos e que não inviabilizam um programa em larga escala, que podem atestar ou não que a população que está tendo esses programas voltados para a saúde, inclusive alimentação, estão, na prática, dando os indicadores, né, de que a saúde está melhorando. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder, então, se candidatar a exportar o modelo da Abepaz para quem estiver interessado, porque precisamos ter a comprovação dos resultados finais. Não só de que a empresa reduziu os custos, que o empregado está mais satisfeito com o restaurante, não.
queremos indicadores realmente claros de saúde, para poder compartilhar essas boas práticas. E, finalmente, depois nós aí daríamos uma atenção maior aos restaurantes comerciais que estão anos-luz do guia alimentar. Hoje, no Brasil e no mundo, hoje a alimentação em restaurante é um bom prato à base de proteína animal com algum complemento de origem vegetal ou não. Não é bem isso que o guia alimentar recomenda. No Brasil, nós temos a grande facilidade, né, dos restaurantes a quilo, que ajudam bastante, né? Mas nós já temos, além dos restaurantes a quilo, nós já temos alguns restaurantes comerciais bem voltados para o tema saúde, com cardápios totalmente alinhados com o que recomenda o guia alimentar, e desde restaurantes oferecendo refeições a R$40 a restaurantes oferecendo refeições a R$200, de chefes ultra renomados que aderiram, né, a esse tema e que zelam para que não entre nos seus restaurantes ingredientes inadequados e que oferece muito mais kombucha do que refrigerante como bebida e por aí vai. Então, mas existe um mundo. Eu acho que é querer demais a gente atacar nesse momento os restaurantes comerciais. Eles fazem parte da nossa estratégia, até porque muitos trabalhadores... Oi. Desculpa pela interrupção, é por causa do tempo, para a gente poder ter o debate. Estou terminando. Valeu. Tá? Então, muitos trabalhadores se alimentam em restaurantes comerciais, eles recebem um voucher e vão comer nos restaurantes comerciais, então nós temos que dar alguma atenção, mas a atenção maior mesmo nós vamos dar numa próxima etapa. Pronto, Doralice, a seu pedido, terminei. Muito obrigada. Vamos seguir aqui para as perguntas, já aproveitar esse tempinho que a gente tem. Obrigada pela fala, Almi, foi assim, muito esclarecedora, principalmente sobre a parte do programa, né, que é algo que a gente até olhou no site, a gente achou super interessante, né, essa parte do olhar para o guia, para as empresas, né, que muitas vezes falta, e vocês têm esse programa de excelente qualidade, né, que com certeza tem um impacto muito grande na saúde dos funcionários. E eu queria colocar aqui a pergunta da Gabriela Pinto. Bom dia. Poderia falar como tem sido o processo de convencimento das empresas? Qual é a melhor estratégia? Aí ela complementa. Normalmente, a iniciativa privada não considera muito os números internacionais. Aí eu queria que você pudesse comentar um pouco da pergunta aqui. Vamos lá. Junto com os executivos da BRH e da ZAP, nós pensamos assim, é melhor trabalhar com quem está interessado e fazer um pouco de esforço com poucos que estão muito interessados do que fazer muito esforço com muitos que estão pouco interessados. Então, primeiro, damos maior atenção àqueles que demonstram estar mais interessados, né? É muito mais simples, quando se de fato tem um interesse, acredita na causa, olha, é muito mais simples do que se pode imaginar. Eu lembro de um pequeno restaurante, pequeno não, 300 refeições dia, numa indústria aqui no interior de São Paulo, que o dono chamou a causa para si e falou, não, vamos colocar isso em prática. E, por exemplo, da noite para o dia se tirou refrigerante, se tirou sucos, essas bebidas açucaradas, que não fazem sentido. Tem água saborizada e tem água. Tirou-se doces. Doce passou a ser, como sobremesa, 2 vezes por semana. O resto da semana é fruta. Zero reação. Zero reclamação. O pessoal gostou de ver que estavam recebendo atenção para a saúde deles. Então, de fato, eu vejo assim, quem está no meio, os executivos que estão no meio, eles têm muito medo de ter uma reação e eles ficarem comprometidos com isso. Quando a cúpula das empresas endossa, o pessoal vê, ok, isso é para valer. Gente, quem não quer ter mais saúde? Quem não quer viver mais? E quem não quer viver mais e melhor? Então, as dificuldades têm sido muito simples. Não temos tido maior dificuldade. Agora, vou ser franco,
Não estamos indo atrás de empresas que não estão interessadas, tentando convencê-los. Nós estamos recebendo as empresas que têm demonstrado interesse e dando a eles o apoio que a gente consegue dar. E, a partir daí, a nutricionista da Petrobras tem feito coisas maravilhosas. Lá, com os recursos dela, com a burocracia que uma empresa quase estatal tem que seguir, mas ela consegue, né? Então, a hora que se encampa e coloca alguns recursos à disposição, o programa Empresa Saudável, né, ele cuida, claro, da alimentação, ele cuida da saúde mental, que, aliás, atualmente é o tema que está requerendo mais atenção, da atividade física. Então, são vários profissionais atuando. Eu diria que, para quem está interessado, perguntar como é difícil, porque a facilidade é tão grande, a receptividade é muito grande, tanto da cúpula como dos trabalhadores. Almir, eu estou aqui, bom, a Gabriela continua aqui colocando algumas questões, mas eu vou puxar para uma coisa mais genérica e tentar incluir alguma coisa que ela está ponderando aqui também, mas porque, como nós conversamos, inclusive, antes da live, né, esse é um ponto pouco explorado nas lives, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o envolvimento das empresas na melhoria da saúde nessa chave, porque aqui você trouxe um exemplo do ganho de escala, de repente é uma empresa, mas tantos funcionários que passam a olhar para aquela questão, né? E também porque deixa de ser um discurso ativista, de repente, que parece que não, olha, as ONGs, então a ACT está colocando essa questão do refrigerante, mas, poxa, as empresas podem pensar nisso, inclusive legitimar um trabalho de construção de saúde, promoção de saúde junto do poder público, né? Então, e aí eu queria que você falasse, explorasse um pouco mais isso. É importante. Vamos voltar lá no início da minha apresentação, quando eu falei da contribuição das empresas nos anos 70, né, com o Programa de Alimentação do Trabalhador, e que agora eles têm uma nova oportunidade. As empresas já criam uma série de regras internas para proteger aquele ambiente, aquele microambiente. Tem empresas que você não pode entrar com isqueiro, tem empresas que você não pode entrar com celular, né? Então, elas têm empresas que não é qualquer pessoa que pode falar em nome da empresa. Tem empresa que mesmo os porta-vozes não pode falar antes de que ele vai falar ser aprovado. Tem empresas que protegem os seus dados com um pouco mais ou muito mais recursos. Por que, então, a empresa não proteger a saúde do trabalhador dizendo, ok, se isso não é bom, então tira isso. E deixa eu dar um detalhe, uma informação muito importante. Tem uma outra entidade valiosa também, como a Bepaz, que é a Green Kitchen. Ele tem um programa que é voltado para o verde, né? E eles também têm lá uma série de restaurantes, de hospitais e empresas que estão fazendo a alimentação verdadeiramente saudável a menores custos. A alimentação saudável não é mais cara, ela é mais cara quando não se conhece o tema. Quando se conhece o tema a fundo, quando se trabalha com alimentos da safra, não vou servir manga fora da época porque ela está mais cara, porque também ela não tem o mesmo valor nutricional. Ela é mais nutritiva quando ela está mais barata, né? Então, é mais econômico, inclusive. Ou seja, não faltam recursos. Quem acredita na causa e começa a colher esses resultados de imediato, não faltam recursos. E a empresa, quando vê que, ou ela tem, muitas empresas estão conscientes que ela tem um custo inicial maior para implementar um programa, mas que em seguida isso virá em função dos benefícios que o programa gera. Dentro desse princípio que eles estão fazendo pequenos investimentos. Eu falei de Petrobras, eu falei de ArcelorMittal, só para mostrar, de propósito, que isso funciona tanto em pequenas como em enormes empresas. Mas nós temos muito mais pequenas e médias empresas dentro do programa Empresa Saudável do que enormes empresas. Então, isso funciona para todos. Na medida em que dá resultado, convencer de que é um pequeno investimento de curto prazo para começar a ter os retornos econômicos e não econômicos, sociais, etc. É por aí. Não sei se eu consegui te responder.
Obrigada, Almi. Por causa, né, da nossa hora e faltar um minutinho para a gente encerrar a live, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Espero que a gente possa tê-la aí mais vezes, né, falando de outros programas também. E pedir suas considerações finais e agradecer ao público que está presente, né, principalmente a Gabriela aí, que participou bastante, fez muitas perguntas. É isso. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer para nós. Tenho certeza que todos os ABPAs ficam felizes com esta oportunidade. E eu vou resumir a palavra final com um sonho. O meu sonho é que daqui a 5 anos a gente tenha um novo evento como esse e que será uma federação de ABPAs, né? Várias ABPAs atuando e cada uma querendo ser melhor do que a outra. Os brasileiros todos vão ganhar com isso. Maravilha, muito obrigado, Almir. Eu lembro aqui ao público que a live vai ficar disponível no YouTube, né, para que sigam as redes sociais, né, o Painel Obesidade, o Instituto Cordial, acompanhem a nossa programação. No dia 8 agora de agosto, a gente vai ter uma live sobre o cuidado nutricional no câncer relacionado à obesidade, com a Sheila Faria, do INCA. E no dia 15, a gente vai ter a promoção da amamentação na educação infantil e o apoio online na amamentação com a Rosane Rito, da Universidade Federal Fluminense, lembrando, né, do agosto dourado, né, a importância da amamentação. Também quero ressaltar que no dia 13 a gente vai ter um evento muito importante lá na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que a gente vai lançar a agenda legislativa, né, uma parte da nossa agenda de incidência, que é a agenda legislativa, né, e então busquem nas nossas redes. Eu acho que isso vai ser, isso é o resultado também de um trabalho que a gente vem fazendo, né, de mapeamento legislativo. Acessem a plataforma que reúne os nossos materiais, biblioteca, dashboards, baixem os materiais que vocês quiserem, né, achem que vale a pena. A gente vem fazendo isso com muito apuro. E quero agradecer muito, em nome do Instituto Cordial e do Painel Brasileiro da Obesidade, ao Almir, à ABPAS e as pessoas que nos acompanharam aqui durante essa manhã. Muito boa tarde para vocês. A gente permanece em contato. Nos vemos nas próximas atividades. Almocem bem e saudável.